de debates que analisa todos os domingos os principais assuntos que marcaram a atualidade, que hoje vão recair para o Orçamento Geral do Estado de 2024, que passou pelo crivo dos deputados com votos contra da UNITA. Analisar ainda a abertura do concurso público para a gestão de novo aeroporto internacional de Luanda e o fato do general Kupelipa ter sentado-se, ou melhor, que estará sentado pela primeira vez no Banco dos Réus na próxima terça-feira, no arranque do julgamento do crime de corrupção, 2 semanas depois de ter sido homenageado pelo seu partido MPLA. E por fim, o fato do Supremo Tribunal ter realizado a primeira sessão de julgamento do antigo governador provincial da Lunda Sul, que, como dissemos, estes serão os principais assuntos que vão marcar o debate de hoje. Para tal, contamos com a presença do Dr. Gilson Salus, a quem passo a saudar. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ramon de Jesus. Boa tarde aos caríssimos colegas com os quais vamos partilhar ideias sobre as várias temáticas para o dia de hoje e com certeza também estendemos a partir daqui boa tarde a todos os ouvintes desta magnífica rádio. Em representação da UNITA está o Dr. Olívio Quilombo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, do Grupo Parlamentar da UNITA. Boa tarde. Muito bem, em representação do Grupo Parlamentar da UNITA. Está connosco também o Dr. Agostinho Cicato. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para si, Romão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Despertar. E em substituição do MPLA está agora o secretário-geral da FNLA, Dr. Ndondanzinga. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde. Primeiro um reparo, não sou secretário-geral da FNLA, sou porta-voz da FNLA. Muito bem. Portanto, secretário para informação, mobilização e propaganda, e assim que por inerência da função, sou porta-voz da FNLA. E desde já, muito obrigado pelo convite que nos foi formulado pela Rádio Despertar e estendo os meus cumprimentos aos meus parceiros que estamos aqui juntos no debate. Muito e bem. Assim, naturalmente. Muito obrigado, Dr. Ndondanzinga, e obrigado aos nossos convidados por terem aceito o convite. Vamos então aqui começamos a analisar o primeiro tema que marcou a atualidade desta semana. Os deputados discutiram na Assembleia Nacional a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024, que esta proposta está estimada em receitas e despesas no valor de 24 mil milhões de kwanzas e uma taxa de inflação definida em 16,6%. De acordo com o documento que define $65 como preço médio do barril de petróleo, mais de 50% do montante orçamental será destinado ao pagamento da dívida pública. E é justamente esta questão que eu começo a colocar ao Dr. Gilson Salus. Como é que olha o fato de o bolo orçamental da dívida pública, e de acordo com a Ministra das Finanças, serão pagos as despesas ou a dívida desde 2013 até 2019 num único orçamento que ainda prevê dificuldade para o setor produtivo? Bom, primeiro penso que é importante dizer que temos agora o Orçamento Geral aprovado na generalidade, vai agora para a especialidade, onde detalhe a detalhe, pormenor a pormenor, item a item, programa a programa, será, no entanto, estudado, debatido para efeitos de aprovação final. Eu penso que temos uma proposta de orçamento geral que, no entender do governo, é um orçamento geral possível e uma leitura profunda em relação ao Orçamento Geral do Estado alimenta várias questões, na medida em que temos, claro, várias incertezas ao nível da configuração econômica, geopolítica mundial. Temos, no entanto, um Orçamento Geral do Estado para 2024, em que muitas pessoas avisadas ao nível da economia e das finanças públicas entendem que é um orçamento que parece ser um nado morto, ou seja, ainda nem foi aprovado de forma conclusiva, mas já se prevê a possibilidade de passar para uma primeira revisão. Primeiro porque existem muitas incertezas do ponto de vista da economia mundial.
há, por exemplo, a perda, portanto, no consumo da energia, o que levará possivelmente no próximo ano a uma menor procura do petróleo. Isso, claro, tendo Angola o petróleo como um dos elementos mais importantes na sua configuração de receitas ligadas às finanças públicas, com certeza é um orçamento que alimenta muitas incertezas, é um orçamento que, no entanto, mata efetivamente as expectativas dos cidadãos. Por exemplo, aqueles que entenderam preparar-se para o próximo ano, fazer um pouco de racionalização relativamente às suas economias, às suas finanças, possivelmente não vão poder fazer porque há um conjunto de questões que levam, no entanto, a pouca possibilidade de se ter uma vida facilitada do ponto de vista econômico no próximo ano. Por quê? Porque vamos só olhar, por exemplo, para este ano. Até agora temos algumas dúvidas relativamente à execução em relação ao Orçamento Geral de 2023 e, portanto, o governo estima as suas receitas e, claro, fixa também as suas despesas num valor de 24 mil milhões de kwanzas, o que a partida levanta, claro, dúvidas sobre a capacidade do governo de conseguir alcançar os valores possíveis fixados ao nível da probabilidade de receitas no Orçamento Geral do Estado, e esse orçamento também levanta as questões ligadas para as políticas de austeridade. Não é à toa que, por exemplo, para envios de valores no exterior, a partir do próximo ano, os cidadãos angolanos passarão a pagar 10% do total do valor de cada valor que forem enviando para o exterior. Portanto, é um orçamento geral de Estado com muitas incertezas, é um orçamento geral de Estado que não parece ser realista, é um orçamento geral de Estado que faz uma mala interpretação dos fenômenos políticos, geoestratégicos e econômicos. Muito e, portanto, bem, teremos um orçamento geral... Vou ter de interrompê-lo mesmo por conta do tempo. Nós estamos aqui, em princípio, a gerir o tempo, apesar de termos começado a tempo, passo o pleonasmo, vamos ter de contar com alguns detalhes. Dr. Olívio Quilombo, esta semana o preço do barril de petróleo no mercado internacional sofreu alterações consideráveis, vamos assim dizer. Entretanto, há quem receia que estas alterações no mercado do petrolífero venham obrigar, apesar de ainda estar em discussão e nesta altura já na especialidade, obrigar uma alteração do Orçamento Geral do Estado previsto para 2024. É muito cedo se conjecturar esta possibilidade? Eu acho que não, mesmo não sendo economista, eu acho que não, mas a verdade é que quando a maior de troca projeta-se em alta, há uma obrigação de fazer um orçamento retificativo, que é para introduzir no OGE as receitas superavitárias. Ou seja, se o petróleo for cotado para o OGE a 64 e ele fica mais de 6 meses a 80 ou 90, há toda uma necessidade de se fazer um orçamento retificativo para aquele remanescente acima dos 60 ser introduzida no OGE. O orçamento retificativo é o orçamento que volta à Assembleia, a Assembleia exige o esclarecimento daquele valor e o Executivo coloca aquele valor no OGE. Quando há uma depreciação, ou seja, há uma queda, então o orçamento volta também à Assembleia e faz esse reajuste. O que acontece em Angola é que nunca, salvo o meu entendimento, houve uma ida do orçamento, ou um regresso do orçamento à Assembleia para fazer o orçamento retificativo e justificar o superávit. Nunca houve isso, salvo o meu entendimento. O que tem havido é um recuo em função da queda. Portanto, esse recuo, em função desse hábito, que é um mau hábito, então pode regressar. Entendo que pode regressar antes das eleições de 2022. O ano de 2022 foi um ano. O ano de 2020, 21 e 22 foram anos superavitários. O Executivo não regressou com o orçamento à Assembleia Nacional, que é para fazer o retificativo e introduzir essas receitas que estavam à margem, estavam além do que foi, portanto, projetado. Portanto, a não acontecer, não vai ser novidade para nós. Já conhecemos que é desta forma que este Executivo desvia fundos públicos, por um lado. Por outro lado, é preciso realçar que este é o pior orçamento do presidente João Lourenço. Aliás, o Orçamento Geral do Estado de Angola, vamos começar pelas reservas líquidas internacionais. Em 2017, antes do presidente João Lourenço tomar posse, as reservas estavam avaliadas em 20 mil milhões de dólares. As reservas líquidas internacionais são valores em divisa, em dólar ou em euro, que facilitam os Estados a fazerem importação,
fazerem pagamentos no exterior. Pagamentos no exterior são feitos com kwanza, são feitos com moeda, com divisa, moeda estrangeira, que é portanto, moeda para reserva. Esta está avaliada em 20 mil milhões de dólares. Agora elas estão muito baixas, ou seja, houve uma queda de quase 6 mil milhões. Por um lado. Por outro lado, temos a questão do PIB, que é o Produto Interno Bruto. Antes do Presidente João tomar posse, eram 120 mil milhões de dólares. Hoje são 73 mil milhões de dólares. Ou seja, há uma destruição de um grande valor econômico. O país não está aí para cima. O país está aí para baixo em grande velocidade. Só que o Presidente da República, no discurso do Estado de Nação, apontou para a ascensão. Infelizmente, os dados não dizem isso. Presidente da República, mas os dados não dizem isso. Os dados do OGE, que eu li, que o parlamentar leu, que interpretamos, os dados não dizem isso. E esses dados estão em sintonia com jornais nacionais e internacionais versados à economia. E deixo aqui os jornais de expansão como uma referência. Deixo economistas do mercado como outra referência. Deixo estudiosos internacionais como outra referência. Portanto, nós estamos a caminho, quer dizer, o poço já furou. Nós estamos muito abaixo do poço. Isso é um outro elemento. A desvalorização da moeda está quase a 1000%. Como eu disse na minha intervenção na semana passada, o Kwanza está mesmo burro. Eu termino e digo por quê. Normalmente, quando se faz a devalorização da moeda, fazendo com que a moeda nacional perca valor e ganhe valor a moeda externa, atrai investimento, uma variável da economia. Não está a acontecer em Angola. O país não está a atrair investimento porque o investidor apercebe-se que a moeda estrangeira, em que ele tem poupança, está em alta no determinado país, ele vem agora fazer investimento. Não está a acontecer em Angola. Nós não estamos numa situação econômica completamente hecatômbica. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato, como é que olha para o fato de, inicialmente, ter sido prevista, ou pelo menos o que o orçamento diz, o incremento de cerca de 15%, no caso 2 dígitos para a educação e 2 dígitos para a saúde, o que a UNITA recentemente chegou a dizer mesmo que não é propriamente este o orçamento que foi cabimentado para os referidos setores. Como é que olha para a questão do setor social, o bolo, a dotação orçamental para o setor social e o setor produtivo, que são dois dos grandes principais fatores que carecem de investimentos a sérios para o nosso país? Vejamos, o problema que temos tem a ver com o interesse. O problema que temos tem a ver com o interesse do Executivo em relação à elaboração do projeto. Portanto, o Orçamento Geral do Estado, ao ser elaborado, também tem objetivo político, tem objetivo econômico. Qual é o objetivo concreto? Portanto, nós estamos recordados, e aqui hoje já começa a se dar razão àqueles que também dizem que não aprovam o orçamento. Estou a falar da UNITA, por exemplo. Começam a ter razão, se percebermos que todos os anos os orçamentos são literalmente os mesmos. Os procedimentos de inscrever os projetos são os mesmos e os passos de discussão são os mesmos, são todos eles políticos, e no final do dia o orçamento entra na Assembleia Nacional e sai praticamente do jeito que entrou. Portanto, se tivermos a linha de conta disto, vamos perceber que o objetivo essencial aqui não é tanto da satisfação, da resolução desses problemas, mas é para satisfazer determinados interesses. E eu digo interesses porquê? Porque o Orçamento Geral do Estado, infelizmente, ao contrário do que deveria ser o Orçamento Geral do Estado, também se tornou uma das fontes para sustentar serviços não prestados ou serviços mal prestados. Muita dessa dívida que nós estamos a falar, a dívida interna, muita delas é a famosa dívida mal parada, portanto uma dívida mal contraída, e muitas dessas empresas estão a aguardar apenas que se aprove esta para serem pagas. Em relação à educação e à saúde, que seria das áreas educação, saúde, setor econômico ou produtivo no seu geral, não haverá até agora, pelo menos, os orçamentos atuais, quem faz esse estudo desses orçamentos nos últimos 5 anos consegue perceber que não há prioridade para estas áreas. E porque priorizar o setor social é resolver os problemas elementares. E, portanto, parece que
há problemas que para determinados grupos de interesse interessa A questão que se impõe, se mantenha. a questão que se impõe nesta altura é que, para o governo angolano, a educação, sobretudo, e o setor produtivo, de um modo geral, são despesas ao invés do que muita gente, ou analistas mesmo, dizem que não. Ao invés de despesas, são investimentos para o futuro. Tem esta ideia também em relação a esse detalhe? Essa ideia essa é a ideia universal de investimento. Portanto, a educação é investimento. Ponto. O professor vem da educação, o presidente vem da educação, o deputado vem da... Não, todas as instituições que nós conhecemos vêm da educação. Portanto, a seriedade do governo também avalia-se pela forma como investe na sua educação. E o nosso caso, infelizmente, não é... Todos os anos acontece a mesma coisa. 1% aqui, mais 1%, resolve o quê? Absolutamente nada. Vai-se aprovar esse orçamento. No dia seguinte os professores estão na rua. Os enfermeiros, os médicos têm a dificuldade de trabalho. Por quê? Porque não há recursos para poderem trabalhar. Portanto, enquanto nós priorizamos ainda o setor de segurança, portanto, nos preocuparmos mais com as pessoas, com as ditas individualidades, com as entidades ditas protocolares, que até nós é que fomos lhes eleger, porque nós os cidadãos é que delegamos o poder ao Presidente da República e depois, por inerência disso, os seus ministros, o executivo todo que não é. Portanto, a preocupação maior deveria ser deste executivo para com os cidadãos e, portanto, deveria ser um investimento. Mas, lamentavelmente, não é o que será, não é o que está neste orçamento. Espera-se, pelo menos, que desta vez foi aprovado apenas na generalidade, portanto vai agora para a discussão da especialidade. O que podemos, e aqui é jeito também já de contribuição, era uma forma de solicitar ao Executivo que desta vez deixe de postergar as contribuições tanto da sociedade civil quanto dos partidos políticos ou de outros entes que estão na discussão direta deste orçamento, fundamentalmente agora na especialidade, que considerem essas contribuições e introduzam essas contribuições, porque serão bem até para aquilo que se planificar então aquilo para a execução melhor deste orçamento. Mas enquanto dependermos do petróleo, continuará a ser. Muito bem. Dr. Dondanzinho, olha-se para o Orçamento Geral do Estado, o MPLA diz que é, na verdade, um orçamento possível, à margem do que o Executivo tem estado a fazer para a melhoria da condição da vida dos cidadãos angolanos. O seu partido tem representação parlamentar e votou a favor deste orçamento. O que é que apreciação faz do Orçamento Geral do Estado, no caso, o facto do seu partido, em conjunto com o PRS, terem aprovado este orçamento? Dado o voto favorável, melhor dito agora. Em primeiro lugar, vou começar a tecer algumas considerações no que toca o próprio orçamento em si. Nós estamos a falar do Orçamento Geral do Estado. É preciso entendermos de que estamos a falar. Estamos a falar aqui do conjunto de receitas e despesas do Estado angolano. Para quem? Para o funcionamento do próprio Estado, das instituições, para efetivamente suportar a vida social, portanto, da sua população. O Orçamento Geral do Estado é a base, é a espinha dorsal, é o plano financeiro que suporta, portanto, a execução de todas as tarefas, programas, projetos que possam existir durante um determinado período. Estamos a falar agora de 2024 para o país. Todos os meus predecessores aqui, os meus colegas do painel, disseram clara
e exatamente o que é a verdade. E eu, sem retomar as suas palavras, mas posso dizer, estou a parafraseá-los todos os três, de que estamos perante um simulacro. Nós estamos aqui perante um show-off. É pura e simplesmente para cumprir uma formalidade, porque necessariamente nenhum Estado no mundo possa funcionar sem programar, sem traçar. Mas não acha contraproducente classificar um show-off a pretensão do governo em Vou lá chegar. avançar este orçamento Eu e só para sei ter onde aprovado? reside a sua queres um esclarecimento do voto favorável do grupo parlamentar misto. Eu vou chegar lá, Certo. vou esclarecer. Esteja à vontade. Portanto, nós estamos perante um show-off porque a vida das populações de Angola é um descalabro. Nós atingimos o auge do sofrimento neste país. O povo angolano está a sofrer desenfreadamente. Só cabe na cabeça de um imoral não reconhecer isso. A situação é séria. É assaz preocupante o que se passa neste país. O povo está cada vez mais a cair numa extrema pobreza que não conseguimos aqui mensurar. Realmente, não aprovar esse orçamento, que o próprio jornalista aqui está a dizer que é possível, não é? Não aprová-lo, não haverá execução, portanto, das despesas que precisamos realizar. Não aprová-lo, não vão se realizar as receitas. Não se pode trabalhar aleatoriamente ou anarquicamente. Todo Estado no mundo trabalha de forma programática. E esse funcionamento programático tem que ter um elemento financeiro que, no quadro do seu plano, puder efetivamente executar as despesas que se preconizam para efetivamente funcionar. Não aprovando esse orçamento, não haverá salários. Não haverá salários. Muito bem. Agora, vou lá chegar. Não para haverá terminar, salários. o doutor vai terminar e depois vamos fazer Não haverá salário. este ponto de ordem. Nenhum Estado pode funcionar sem o orçamento ter sido aprovado pela Assembleia Nacional. Nós, a FENELA, juntamente com o PRS, elencamos uma série de questões contra esse orçamento. Explicamos claramente que não visa os objetivos que o Orçamento Geral do Estado deveria visar. O doutor Benedito foi claro, esclarecendo estes pormenores. O facto de votar a favor para que o Estado funcione não quer dizer que nós aprovamos ou apoiamos esse orçamento. Mas o que justifica então a aprovação deste orçamento na Assembleia Nacional? Já que vocês não apoiam, por que razão o grupo parlamentar misto PRS-FNLA terá aprovado o orçamento? Reitero, o grupo parlamento misto PRS-FNLA aprovou o orçamento para o Estado poder funcionar. Meramente isso. Muito não bem. tem outro comentário a fazer. Temos aqui 2 pontos de ordem. Vamos começar pelo Dr. Olívio e depois passar para o Dr. Gilson. Eu ouvi atentamente o professor Ndonda, a quem muito respeito, os anos da Faculdade de Ciências Sociais, os inícios, eram as figuras, enfim, que nos receberam naquele espaço. Mas eu acho que não é verdade que a não aprovação de hoje coloca o Estado da função pública em falência ou no garante dos salários. Há exemplos no mundo de países como a Bélgica, mesmo sendo uma economia já muito avançada, não houve aprovação do Orçamento Geral do Estado e os Estados continuaram a ser pagos, porque a cobrança de receitas, a cobrança de imposto, não espera a aprovação do Orçamento Geral do Estado, não é? Pelo que também fica aqui a retórica de que, segundo as quais a Assembleia só aprova o Orçamento Geral do Estado por causa dos seus salários, também não é verdade. Porque o Orçamento Geral do Estado tem várias rubricas, e uma destas, ou tem várias rubricas, e tem despesa para setores vários. E o setor, ou seja, os 3 poderes soberanos, mesmo que não se aprove o orçamento, eles vão funcionar. Portanto, eu só acho que nós estamos esse Orçamento Geral do Estado peca a todos os níveis. Só amassamos aqui alguns números. É uma falsa ideia o que se projetou alguma imprensa,
segundo as quais o Orçamento Geral do Estado trazia 15% para dois dígitos para a saúde e para a educação, uma falsa ideia. O orçamento traz duas propostas, proposta A e proposta B. A proposta A é com a dívida, a proposta B é sem a dívida. Sem a dívida é que o orçamento dá 2 dígitos à educação e igualmente à saúde. Só que, feliz ou infelizmente, não se estuda um orçamento sem ter em linha de conta a dívida. E o maior problema desse Orçamento Geral do Estado é a dívida insustentável. E nós chamamos a atenção ao Executivo angolano na semana passada sobre a necessidade de se fazer uma certificação da dívida para se renegociar e se ver a quem devemos, como foi feita essa dívida e como podemos pagar. Para terem uma noção, hoje projeta para 2024 6,44% para a educação, 5,59% para a saúde. E projeta qualquer coisa de horripilante, de vergonhoso para um país com potência, que é uma potência, ou tem valor de potencial agrícola, água e abundância, terras aráveis, na ordem de 30 milhões de terras aráveis, juventude para trabalhar no setor primário. Para o setor primário, que é floresta, agricultura, pesca, 0,67%. Portanto, qualquer país no mundo, que a história da humanidade, o professor Dona Zinga nos ensinou, que nós aprendemos nas outras escolas, que querem desenvolver, todos, sem exceção, todos, repito, todos, investiram fortemente na saúde, na educação, para aqueles que quiseram ser autossuficientes alimentar, na agricultura, até se reinventaram. Agricultura gota a gota, agricultura no deserto, etc. Todos. Por que Angola tem de ser o contrário? Alguém tem que nos dizer isso. Se vem para ter uma fórmula de desenvolver Angola sem investir na educação e na saúde, tem que nos dizer, temos que sentar na cátedra, estão aqui os professores, temos que perceber que há um país no mundo que se chama Angola, que vai se desenvolver sem investir na educação e na saúde. E isso vai ser uma inovação para o mundo, fora do qual não é possível. Portanto, o setor primário tem 0,67%, portanto, do OGE. Eu trago aqui outros números, só que para não termos tempo aqui, mas eu coloquei isso na minha página do Facebook, está lá também, enfim. Nós, enquanto grupo parlamentar da UNITA, temos todas as comunicações na página do Facebook, tanto o grupo parlamentar quanto nas páginas pessoais dos deputados, e, portanto, estão lá as explicações sobre este OGE, que é a pior coisa que aconteceu nos angolanos nos últimos 6 anos. Essas razões que faz referência justificam. Um minuto, doutor. Estas razões, doutor Zinga, sim, já vamos lhe conceder. Essas razões que faz referência justificam na aprovação o voto, o fato da UNITA não ter dado voto favorável a este orçamento. Esta e outras, que eu digo mais uma. Aqui o CICAT foi feliz quando trouxe as 3 dimensões do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado tem 3 dimensões. Tem a dimensão legal, ele é uma lei que aprova o Orçamento Geral do Estado. Tem a dimensão política, que é a vontade de quem governa. Quem governa Angola entende que deve investir 0,67% na agricultura, 5,59% na saúde e 6,44% na educação. Nós, grupo parlamentar da UNITA, não concordamos com essa visão política dessa pessoa. Portanto, o voto é contra. E mais, tem a dimensão econômica. Também percebemos que este investimento não feito nesses setores que acabamos de citar, não transforma o país. E o Orçamento Geral do Estado tem uma missão fundamental: promoção do crescimento e concretizar o desenvolvimento econômico. Muito bem. Dr. Gilson Salus, o seu ponto de ordem? Primeiro, para tentar retificar aqui o doutor Ndonde, não sei se teria Ndonda, é isso, desculpe por ter pronunciado mal o nome, peço perdão. Dizer que, para efeitos de clarificação, no quadro, portanto, legal do Orçamento Geral do Estado, em relação à Lei 15/10 de 2010, portanto, diz que, no seu artigo, por exemplo, 24, que se porventura a Assembleia Nacional não aprovar ou se votar contra o efeito o Orçamento Geral do Estado, o que acontece é que vai vigorar o orçamento geral anterior, ou seja, é a base do orçamento de 2023 com que quer os objetivos econômicos, quer os programas políticos e não só serão executados, serão, no entanto, concretizados. O que quer dizer que, se eventualmente, isso é uma hipótese que também pouco execuível para a nossa realidade política, porque a partida os orçamentos são sempre aprovados, tendo em conta, claro, a maioria parlamentar do MPLA. Por outra, eu penso que é um orçamento que não
promove a sustentabilidade do Estado, ou seja, não promove, por exemplo, um dos grandes objetivos políticos do Estado, que é a garantia e a promoção do bem-estar. Se você tem, por exemplo, no Orçamento Geral do Estado, 6,5 para a educação, 5,6 para a saúde, se a memória não atrasou, com certeza que não é possível garantir sustentabilidade para esse Estado. Por outra, há aqui também o facto, no entanto, de, neste Orçamento Geral do Estado, termos previsto valores exorbitantes para a concretização da divisão política administrativa, nos termos de 1.334.212 kwanzas, que, portanto, são superiores em relação à efetivação, à possível, à hipotética efetivação das autarquias em 2024, que também não há clareza em relação a isso no Orçamento Geral do Estado. Fala-se possivelmente de gastos de valores para a continuação da construção de infraestruturas que virão a suportar as autarquias locais, mas que, do ponto de vista da efetivação, do ponto de vista da programação para concretizarmos as autarquias locais, que de partida nós sabemos que promoverá o desenvolvimento das comunidades, quer dizer, o desenvolvimento local, nós temos, por exemplo, para a construção das infraestruturas, não mais do que 570 milhões. Você tem valores muito altos em relação à concretização da divisão política administrativa, mas tem quase nada para levar a cabo a construção de infraestruturas que vão permitir no futuro próximo a efetivação, a institucionalização das eleições autárquicas. Seria uma forma, digamos, de postergar a implementação das autarquias no país? Efetivamente, que o Orçamento Geral do Estado, que está a discutir agora para 2024, não prevê efetivação das autarquias no próximo ano. Portanto, significa que há aqui também falsidade do ponto de vista eleitoral. O presidente João Lourenço prometeu efetivar as eleições autárquicas, claro, fê-lo ainda na campanha eleitoral de 2022, tendo mesmo percebido que havia, do ponto de vista da cutilância discursiva dos seus oponentes, a necessidade, a exigência de concretizar as autarquias, e, portanto, o Presidente também da República, nessa onda, fê-lo do ponto de vista discursivo. Mas o programa político que nos é apresentado por via do Orçamento Geral do Estado não prevê a efetivação das autarquias. Portanto, é um Orçamento Geral do Estado que não é sustentável, é um Orçamento Geral do Estado que, como já disse, é inviável, porque há incerteza também do ponto de vista do crescimento da economia. Agora, nós ficamos sem perceber porque é que o PRS, juntamente com a FNLA, dá um voto favorável a um orçamento que é duvidoso, um orçamento que é equivocado. E é por conta deste mesmo que o Dr. Nodanzinga vai justificar e pede o seu ponto de ordem. Faz favor, doutor, tenha bondade. Em primeiro lugar, não nos esqueçamos que o país, conforme está neste preciso momento, tem uma maioria esmagadora do MPLA no Parlamento. É verdade. Tendo esta maioria esmagadora, não nos dá espaço de manobra, a possibilidade de poder travar as intenções do MPLA em termos de voto. Portanto, o doutor está a dizer que... Deixa-me só evoluir. Muito bem. Em termos de voto. Podemos sim criar factos políticos. O votar contra é criar apenas um facto político. É meramente um facto político. Porque votar contra como não, como abstenção, o orçamento vai ser aprovado, tendo em conta a representatividade que nós temos no Parlamento angolano. Por outro lado, não nos esqueçamos que estamos perante um projeto de sociedade do MPLA. Este projeto de sociedade é que tem sido trazido... Mas quando diz projeto de sociedade, está a referir-se ao quê de concreto? É que tem sido traduzido em programa para a governação deste país. Portanto, o projeto de sociedade da FNLA tem ideias claras sobre isso. Para nós, a prioridade sine qua non é o setor social. Então, o projeto não é de sociedade, professor. É de governo apenas, projeto de poder. Exatamente. Não é de sociedade, sim, é só de poder. Sim, senhora. Portanto, defende os seus interesses. E não são os interesses gerais, sublimes da população, do povo. É preciso entender isso. Muito bem. Entretanto, nós, na nossa visão, a FNLA,
temos uma outra concepção contrária àquela do MPLA. Para nós, o que interessa, o povo é que está acima de tudo. Então, Por professor, isso, o voto para tem que nós- ser contra. Não, mas O voto tem que ser contra, professor. O facto político que a Excelência se refere é de menos. Nós temos que ter uma força capaz de levar uma mensagem aos cidadãos de que nós estamos contra aquele orçamento. É preciso levar essa ideia. Quando Vossas Excelências aqui disse muito bem que tem um projeto de, projeto de sociedade e que a educação, saúde, aliás, a FNLA, E o setor primário, que é a agricultura, sempre que é defendeu a base. isso. E o vosso ideário é liberdade de terra. E terra? Ver Nem mais. quem defende liberdade de terra, defender um orçamento que coloca 0,67% na agricultura, Na agricultura. é contraproducente. E isso demonstra alguma falta de compromisso, com todo o respeito, mas bem. Portanto, o que devia acontecer é que nós precisamos ter alguma coragem e dizer ao MPLA, chega. Essa coisa tem que ser feita no Parlamento e temos que levar essa mensagem para fora. Porque assumimos todos um risco, estar naquele Parlamento, trazer dados que contrariam e são factuais. Contrariam a visão do Executivo, são factuais. Portanto, há um elemento fundamental que aconteceu na Assembleia Nacional. As pessoas deram conta. Faltou, o Orçamento Geral do Estado em Angola peca sempre por peças fundamentais. Não trouxe a estratégia de endividamento a médio prazo, que é fundamental. E que Não já traz o atingiu PND. cerca de 50%. Sim, não traz o PND. da receita. Portanto, eu me lembro, no meu primeiro ano no Parlamento, falei desse elemento de não ter trago o PND. Mas inventaram uma situação que é inconstitucional, que a lei diz, em sede do ano eleitoral, o partido pode entregar o PND 9 meses depois, mas a Constituição exige. Não pode existir uma lei infraconstitucional. A Constituição está acima de tudo. E fizemos um requerimento na Assembleia, naquele mesmo dia, remetemos à Assembleia, o MPLA foi apanhado com as calças na mão, de tal maneira que a bancada, o Executivo, a bancada do MPLA votou a favor, como nós votamos a favor, da apresentação urgente deste plano de endividamento a médio prazo, que é algo altamente estratégico. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado tem que trazer essa peça fundamental, que é que facilita não só a fiscalização, mas, como bem escrito, de que maneira o governo vai se endividar. Este país tem uma dívida. Angola é o maior devedor da China em África, o segundo maior devedor da China no mundo. Nós temos que discutir isso com realeza. Nós hipotecamos o futuro desse país. Nós hipotecamos as crianças, hipotecamos até aqueles que ainda não nasceram. Então temos que ter uma mensagem forte ao MPLA. Estamos a hipotecar o país. Sim, então a mensagem tem que ser forte, mas tem que ser uma mensagem conjunta e forte. Portanto, E ver a FNLA parece estar a corroborar Sim, eu acho sim, sim, na hipoteca do país. Mas, A FNLA não com todo o respeito, colabora. mais velho. É preciso Ao que aprovarem, não, ao mas agora aprovarem, quando eu não, digo- positivamente. quando eu digo- A Constituição até nos assiste. Nós Tanto a estávamos, Constituição. nós estávamos no ponto de ordem do Dr. Donazinga e infelizmente depois o doutor concedeu aqui mais alguns minutos ao Dr. Quilombo, mas agora vamos priorizar o Dr. Cicato para também fazer aqui o seu momento de réplica. Nem tanto até réplica, talvez é um acréscimo. É um acréscimo. Mas o que é importante aqui é nós percebermos duas coisas que acho que seria elementar. Primeiro, nós não podemos discutir o orçamento que entra na Assembleia. Já sabemos. Ele entra e sai do jeito que entrou. Nem mais. Estrategicamente, o MPLA sabe o que está a fazer. Isso significa o quê? O que é que nós temos que discutir então? É como é que é concebido esse Orçamento Geral do Estado. Porque também os partidos podem perder muito tempo a discutir quem votou contra, quem votou a favor. E porque os partidos também têm as suas autonomias. Portanto, a visão política da UNITA, a visão política do MPLA, a visão política do PRS e da FNLA podem ser diferentes. E, portanto, os grupos parlamentares também são autônomos. Ora, se o grupo parlamentar da UNITA entende votar a favor ou votar contra com os fundamentos que apresenta, e todos eles justificáveis, é legítimo que o faça. Se o grupo parlamentar do MPLA o faz, se o grupo parlamentar misto ou a representação do PH o fazem nos termos em que o fazem e entendem e fundamentam, é legítimo que o faça. Agora, vamos deixar que o cidadão faça o julgamento que entender necessário. Portanto, acho que em sede desse orçamento a discussão seria exatamente a abordagem mais profunda sobre o orçamento. Porque depois o que é que acontece? Os partidos na oposição depois podem até virar-se costa um ao outro. Quem mais está quem está contra o povo, quem está a favor, quem está próximo do MPLA, quem está próximo da UNITA. Portanto, essa discussão
pode ser até uma manobra também de diversão de quem propôs o próprio Orçamento Geral do Estado, nos termos em quem propôs, e pode-se perder muito tempo aqui a discutir, virar-se costas uns dos outros, e no final do dia há outros assuntos importantes a discutir. Dr. Secato, Na minha perspectiva, o debate é necessariamente este, e, portanto, os partidos políticos também devem ter essa autonomia. Portanto, é necessário, porque democracia também é um pouco disso. o conceito... Não, Dr. doutor Secato, nós não podemos 30 nos ater segundos, simplesmente 30 segundos, neste tema. 30 segundos. Vamos ter de termino já. avançar, vamos ter de Romão, por avançar. favor, 30 segundos termino já. Dr. Secato, mas votar contra ou abster-se e depois apelar para uma solidariedade da comunidade angolana para efeitos de debate não serviria como pressão de se reverem alguns elementos ao nível do Orçamento Geral do Estado? Eu penso É o que seria. fizemos. Poderia ser. É o que fizemos. Eu penso Assim que como seria, podemos né? entender que É o eles que devem ter fizemos. votado a favor apenas para introduzir, para É o que efeito da fizemos. introdução das Porque tendo esse para orçamento a geral, introdução nas tendo especialidades. esse orçamento Portanto, geral eu não do estou aqui, na verdade, está aqui o advogar. Dr. Donda Cizinga para apresentar a justificação, verdade. mas é apenas um ponto de vista também de um outro cidadão, como o Salusi, que está do outro lado, que também é legítima a sua visão em detrimento disto. Eu sou daquele que entende que os grupos parlamentares têm esta autonomia e têm a legitimidade de tomar as decisões que tomam. Até porque os cidadãos depois sabem como julgar e têm espaço de julgar no momento em que achar necessário. Muito bem. Só que os Nós espaços vamos, de intervenção Dr. Gilson, política por favor, são nós muito vamos ter que escassos. seguir. Eu ia começar com o Dr. Gilson Salus, aberto o concurso público para a gestão do novo aeroporto internacional de Luanda. E por conta disto, há uma nota que se precisa aqui fazer. A empresa que ficar responsável ou que vencer este concurso estará na frente na gestão daquele aeroporto durante 25 anos. A questão que se faz é, considerando este acordo, seria, e depois não só, o novo aeroporto é apontado agora como uma infraestrutura sobredimensionada e que poderá trazer para o Estado mais despesa do que necessariamente benefícios. Entretanto, outro detalhe que se traz aqui é o facto de que falou-se inicialmente de que o aeroporto poderá contar com 15 milhões de passageiros anual. Entretanto, os cálculos feitos nesta semana pelo Clube K apontam que só em 2093 poderá haver esta realidade funcional do novo aeroporto internacional de Luanda. Como é que olha para todo este cenário? Bom, são cenários que com legitimidade qualquer um, claro, pode fazer. E, portanto, a lógica do sobredimensionamento do aeroporto Antônio Agostinho Neto efetivamente tem que ver com a sua estrutura física, ou seja, ela é bastante grande, e penso que em relação ao facto de haver um concurso público, o presidente fez-lo mesmo no dia da inauguração, dizendo que, portanto, o orçamento, o aeroporto ora construído não deve acrescentar gastos ao Estado, mais do que isso, deverá efetivamente ser gerador de receitas, e pensamos nós que, do ponto de vista político, há uma compreensão de que o Estado é uma estrutura muito grande e que muitas vezes não é capaz de controlar-se a si mesmo para efeitos de eficiência e eficácia das suas ações. Daí que eu entenda que é preferível, acho que ainda... por mais que existam pessoas que entendam que o aeroporto é um instrumento muito estratégico, político e não só do Estado, deve ser o Estado, no entanto, a geri-lo, mas nós sabemos que as infraestruturas que geralmente ficam sob a alçada do Estado, depois acabam ser ineficientes, depois acabam ser mais animais robustos para cada vez mais reduzir a capacidade do Estado de concretização dos seus programas, uma vez que serve mais para gastos do que propriamente para receitas. Daí que eu entenda que é preferível que seja efetivamente uma instituição privada a gerir o novo aeroporto, na medida em que promoverá maior eficiência, na medida em que promoverá, claro, a maximização dos lucros e, claro, poderá ser um elemento para a aquisição de receitas por parte do Estado. Agora, o que deve ficar patente para nós, efetivamente, é que se
cumpra rigorosa e escrupulosamente a lei da contratação pública, que os princípios da legalidade, os princípios, portanto, da transparência... O Ministro dos Transportes garantiu que já foi feita, ou está a ser feita uma auscultação, inclusive, melhor, foi feita uma auscultação com, inclusive, a participação de órgãos internacionais que deram um parecer favorável ao novo aeroporto internacional de Luanda. Bom, o Presidente da República incumbiu essa responsabilidade ao Ministro dos Transportes e, claro, para nós fica aqui o apelo relativamente ao cumprimento escrupuloso da lei da contratação pública. Claro que o concurso público aconteça de forma transparente, com base na lei, e claro que os pressupostos normativos legais sejam os instrumentos, claro, para a efetivação da contratação pública. Agora, é claro que nós estamos céticos em relação à possibilidade de já nos próximos anos, pouco menos de 2 ou 3 anos, termos já um fluxo que estará aí à volta dos 15 milhões. Né? Por quê? Porque não basta só ter uma estrutura grande, não basta ter uma estrutura bonita, luxuosa, e não só. É importante que outros fatores que dinamizam a economia sejam claros, evidentes no nosso país. Portanto, para atrair investimento privado, para atrair a imigração de cidadãos estrangeiros para o nosso país, é importante que os fatores determinantes estejam aí. Portanto, é importante que haja, claro, o famoso doing business, ou seja, o atrativo para negócio. E o país, como nós sabemos, não é atrativo, tem enormes problemas de base. Estamos a falar ainda de problemas ligados a infraestruturas que permitirão o acesso a este mesmo aeroporto. Nós já estamos com receio, portanto, em relação à nossa estrada 230, não é essa de Catete, a nossa estrada nacional, sim, porventura poderá mesmo ter a capacidade de em 2024, 2025 permitir que se faça uma viagem tranquila, serena até o aeroporto, quando temos receios sobre a concretização das vias alternativas até 2024, no primeiro e segundo trimestre de 2024, em que, no entanto, as movimentações maiores em relação aos aviões, a aterragem lá no aeroporto Antônio Agostinho Neto, poderão ser efetivadas. Portanto, temos alguns receios em relação a tudo isso, mas que fica aqui a ideia de que é preferível ter uma comissão, uma gestão privada, do que propriamente o Estado a suportar, a gerir este aeroporto, de modo a que não venha a engordar ainda mais o Estado e o Estado ter que ter enormes despesas com os gastos, encargos e não só. Portanto, isso vai permitir a eficiência, isso vai permitir, claro, a maximização das receitas por via do Estado. É claro que para isso é importante que se cumpra a lei. Muito bem. Este aeroporto, Dr. Olívio Nquilungo, da última vez que esteve aqui no debate, avançou inclusive que haveria defraudação no valor apresentado no que foi gasto na globalidade para a construção do novo aeroporto. Entretanto, os dados oficiais apresentam uma espécie de contrariedade. O governo diz que custou cerca de 2,8 mil milhões de dólares norte-americanos e, como fez referência no detalhe passado, ou no debate passado, o Jornal de Expansão trouxe cerca de 7.500 milhões de dólares que custou este novo aeroporto, ou seja, dois valores com uma diferença abismal que apontam para a construção da mesma infraestrutura. Qual é a sua opinião relativamente a este detalhe? Ainda bem que se referenciou. Há 2 semanas trouxemos aqui uma avaliação feita na base de pesquisas feitas no Macangola e o jornal Expansão de 2019 e 2021. A semana passada o jornal Expansão fez uma outra edição interessante. Aconselho as pessoas a lerem esse jornal porque traz matérias interessantes, muito detalhadas sobre o valor desse aeroporto. Está a ser completamente ignorado. Isso não pode ser. O governo está a dizer que o aeroporto custou 2,8. Está a esquecer o passado desse aeroporto. Esse aeroporto está quase aos 10 mil milhões de dólares. Duvido que haja, salvo o meu entendimento, um aeroporto no mundo com esse valor. E depois está uma narrativa interessante na opinião pública. É mais ou menos como a narrativa o Parlamento aprova. Quando você diz o Parlamento aprova, tem que dizer quem no Parlamento aprovou. Porque quem não aprovou. Quando se diz o Parlamento aprova o OGE, é preciso dizer
O parlamento tem 120 deputados. E há um grupo que aprovou, há um grupo que não aprovou. Voltando ao assunto do aeroporto, o aeroporto é a maior obra, em termos de custos, feita após a independência, superou O UCA. canal do Cafo. É a maior roubalheira feita a céu aberto em Angola. No canal do Cafo não, a barra da Lauca, no canal do Cafo foram pouco mais de 120 milhões de dólares. E estão aí dados, esses dados estão em Diário da República, meus senhores, pesquisem. Está lá, estão as jornais a trazerem esses elementos. São quase 10 mil milhões de dólares. Começou em 97, este jornal de 2021 traz até os 25 anos, desde 97 a primeira reunião do Conselho de Ministros, desde a entrada do CIF, a China International Fund, com 4.8, a Sona Angola já entrou nesse negócio, porque ele que levou uma das razões da diferença da Sona Angola foi exatamente esta. A Sona Angola teve que investir, porque os 2 fundos que foram trazidos da China para investir no aeroporto foram desviados. A Sona Angola entrou para tapar esse buraco e faliu porque deixou de investir na pesquisa e produção. Ora, não se quer falar sobre isso, mas nós temos que continuar a falar para o nosso povo. Temos que continuar a alertar o nosso povo. O aeroporto não custou 2.8, o aeroporto custou quase 10 mil milhões de dólares. Estão aí os documentos. Agora, isto é que nós temos que trazer como debate. A questão da certificação do aeroporto internacional, para já que haverá uma empresa que vai geri-lo, não há capacidade para fazer isso em Angola. É uma obra acima das capacidades dos angolanos. E nenhum país sério faz uma obra em que esteja acima da sua capacidade. Não pode perder o controle da gestão do mesmo. Embora as especializações que só são feitas lá fora, mas é preciso que exista um grupo de angolanos com qualidade para tomar conta até onde Angola tem interesses. Porque, claro, o aeroporto é uma porta internacional. Esse é um elemento. Outro elemento é empresas que se candidataram para o efeito. Nós somos um país altamente corrupto, onde os concursos públicos valem o que valem. Temos motivo de desconfiar? Temos. E começamos pelo valor que o Executivo está a apresentar. O presidente João Lourenço está a esquecer que o aeroporto começou em 97. Considera e que ele é apenas um indivíduo que cortou a fita, que começou a construção foi Eduardo dos Santos. E houve uma manifestação interessante de um senhor ligado à Igreja Católica, que é o cônego Apolônio, que trouxe uma visão muito interessante sobre esta mania dos angolanos ignorarem o passado. Aliás, o MPLA é assim. Desconhece a sua história e quer nos fazer desconhecer a história daquele aeroporto. Isto não é verdade. Isto está em Diário da República, está a pesquisa feita pelos jornais e não é verdade que o aeroporto custou 2.8. O aeroporto custou 10 mil milhões de dólares ou muito próximo disso. Considera o novo aeroporto internacional de Luanda um elefante branco? É um elefante branco. Eu considero um investimento necessário, porém, a forma como foi concebido, a falta de transparência, a falta de moral, a falta de ética, a falta de educação, a falta de respeito pelo passado. São 25 anos a construir uma obra. Olha, vou te dar um exemplo. Há uma barragem na China, chama-se Três Gargantas. É do século passado, do princípio do século passado, segundo dados. É a maior obra feita por ser humano na face da Terra, segundo o que se diz. É a maior barragem do mundo. Os dados dizem que ela atrasa o movimento de rotação da Terra por alguns milésimos. Mas tem história. Então como é que se esquece da história do passado? Por isso é que hoje só se quer fazer... Quer dizer, o presidente João Lourenço cortou a fita e tudo começou aí. Não, senhora. E nós não ficaremos calados enquanto não se dizer a verdade sobre esse aeroporto. É um elefante branco, sim, senhora. Olha, o Jornal Expansão, estou a ver ali agora no Jornal Online, traz um dado interessante, que a saída do aeroporto para a Praça da Independência, quase 40 km, far-se-á em 35 minutos ou em 3 horas e meia, independentemente do trânsito. Tu que vais ter 15 milhões de pessoas ano, isso dá cerca de 1 milhão de pessoas dia. Tens que ter uma capacidade, tens que ter uma capacidade de escoamento. Normalmente, toda a minha ignorância sobre engenharia, etc., me diz que um estádio de futebol, um aeroporto internacional, devem ter infraestruturas como uma via expressa ou uma autoestrada, ou as duas, ou uma linha férrea para um metro, que é um comboio rápido com paradas específicas, para escoar em pouco tempo as pessoas que afluírem a esse espaço. Ora, nós não temos ainda isso. Foi reforçada a linha, a linha férrea, Bungu agora... mas o comboio é lento, meu caro, o comboio é lento. Esse nosso comboio é muito lento. O comboio dizem que é metrô de superfície. O metro de superfície, tem um dúvida se é metro de superfície, estava o meu esclarecimento de um técnico, mas sei que o metro de superfície, lá fora, noutras realidades, aqui na África do Sul, muito próximo, tem paradas específicas. Se saís do Bungu até aqui a Viana, são 7 ou 8 paradas. 7 ou 8 paradas, pode ser que seja muito, portanto, estou a falar da Boa Vista, da Dimuca, de Tungangó, de Sinosse Comboio, muito lento. 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 Muito lento
do Tungangó,
daqui, antes da GAMEC tem aí portanto, da Filda, da GAMEC, já estou em mais de 5, até chegar a ver, são 6 ou 7, 8, portanto, até onde sei, 1 metro, tem poucas paragens, por causa mesmo desse tempo, que ele tem que ser uma coisa rápida. Muito bem. E esse trilho ali, esse ramal, é altamente desconfiado. Nós temos aqui muitos acidentes, muitos descarrilamentos, que não é notícia. Lá fora, o descarrilamento de um comboio é notícia internacional. Dá motivo para fazer sindicância do que aconteceu. E esse ramal é velho, é o mesmo ramal que o Colombo deixou. Doutor Cicato, como é que olha para o fato de este aeroporto praticamente, e conforme se disse aqui, já referiu-se também pelo Dr. Olívio Quilombo, estar a ser completamente ignorada toda a prestação ou envolvência de Eduardo dos Santos neste aeroporto, e tendo agora só como protagonismo, aliás, chama aqui à baila, uma matéria proferida pela TPA, ou emitida pela TPA, melhor, em 2021, no âmbito da Operação Caranguejo, que chegou a incluir o novo aeroporto internacional como fonte de arrecadação de receitas para enriquecimento ilícito de muitos políticos, digamos assim, na visão da TPA, que dilapidaram o erário público e que hoje está a ser atribuído como mérito de João Lourenço pela sua conclusão, e sendo esquecido a figura de Eduardo Santos no envolvimento deste Acrescento projeto. só um dado nessa sua informação. Há um vídeo do Rafael Marques no âmbito dessa pesquisa, onde ele traz uma visão sobre o aeroporto da TPA. Isto. A TPA tem memória curta, pelo que estou a ver. Aqui um dado. Para mim, ser bajulador. Para mim, ser bajulador nesse país devia. Para mim, ser bajulador nesse país devia ser crime. Sim, devia passar pela Assembleia Nacional uma lei que proíbe a bajulação. Porque o problema maior que nós temos é esse. Quem é que classifica este aeroporto nos termos que classificou? São os bajuladores. Ponto final. São os bajuladores. São esses que querem endeusar o líder nesta altura, e porque também no final do mês as contas enchem um pouco mais. Nós temos um problema sério com a história, e é preciso nós sejamos, e aqui é um pouco mais da academia, é preciso que as instituições, as pessoas à volta das lideranças entendam de uma vez por todas que não há o presente sem o passado. E, portanto, os líderes que nós temos hoje foram o resultado dos líderes de ontem nas organizações. José Eduardo dos Santos não tem como apagar-se. Minha opinião particular, se ouvisse até falar que este aeroporto seria José Eduardo dos Santos, talvez. Eu acho que seria de menos. Assim como até pudesse ser aeroporto com outro nome de Luanda. Poderia ser até aeroporto internacional de Luanda. Por que não poderia? Portanto, de qualquer modo, precisamos nos reconciliar com a nossa própria história. Estamos aqui hoje a falar do José Eduardo, que começou esta obra, que começou esta e várias obras, porque aqui é preciso recordar uma outra coisa. O mandato do presidente João Lourenço ainda não teve obras. As pontes, as estradas, as escolas, os aeroportos inaugurados são obras de José Eduardo dos Santos. São projetos de José Eduardo dos Santos. Agora, aqui eventualmente, os projetos... Não, mas a questão dos hospitais, por exemplo, a questão do sanatório, agora, tirando o cardeal Dom Afonso do Nascimento, tirando um outro... terá surgido necessariamente... Tirando um outro projeto, grande parte dos projetos que nasceram são obras de José Eduardo dos Santos. E nós também precisamos não anularmos isso. Portanto, as centralidades são obras de José Eduardo dos Santos. Portanto, poderíamos elencar aqui não está aqui em causa, na verdade, a figura em si, mas está o mérito do próprio projeto. Portanto, se o projeto, como o caso do Aeroporto Internacional, se atribui o mérito que se atribui, que para mim foi um desperdício de dinheiro, e eu já vou explicar. Nós, em Angola, os que viajam, eu não sei, dados concretos, se chegam a 15 milhões.
tenho minhas dúvidas. E portanto Até que estamos tem a tido dizer, um fluxo, segundo estamos a a estação, dizer- na ordem dos estamos 1 a milhão e dizer tal. que grande parte da população do povo angolano não viaja, primeiro porque o salário não permite viajar. Começa já aí. O indivíduo que ganha 35 mil kwanzas, valha-me Deus, quando é que vai juntar o dinheiro para apanhar um avião que vai lhe custar 600, 1 milhão de kwanzas? Portanto, ele precisa trabalhar no mínimo 10 anos, 15 anos para poder conseguir, pelo menos, sem alimentar as crianças. Portanto, estamos a dizer que, do ponto de vista de prioridade, não havia necessidade de termos o aeroporto, este aeroporto, pelo menos nesta altura, na velocidade que nós tivemos. Passou-se uma ideia também de que, e essa é a ideia que, antes da inauguração desse aeroporto, que o primeiro voo a aterrar nesse aeroporto traria consigo já o desenvolvimento. Aquilo é, o voo está a aterrar, o desenvolvimento Chegou. também aterra. Só que o que acontece? É O erro foi interessante apenas que o avião do desenvolvimento também veio do Caçaquelo. Portanto, veio do aeroporto 4 Que de metáfora. fevereiro, que também não tem desenvolvimento, e foi aterrar na Kisama, portanto, ali 44. naquelas árvores. E então, Um aqui aeroporto o- de Luanda para o Luanda que não simbolismo trouxe é muito importante. nada em Luanda. Viemos de Luanda. O sindicato do almoço hoje. E então, Romão, estes dados são muito importantes. Portanto, não trouxe desenvolvimento, ostracizou José Eduardo dos Santos, o dono do projeto, estamos a dizer, o líder na altura que se concebeu o projeto, que deu vida ao projeto, e elevou claramente o presidente João Lourenço com todo o mérito que pode se lhe atribuir. E depois, há um outro dado que passou despercebido à imprensa. Eu ouvi analistas, não sei se chamam analistas também, ouvi colegas meus a dizer que esta é a resposta aos contra. Eu não sei o que isso significa. Os contra. Aqueles que dizem que o presidente não está a fazer nada, portanto, o tal discurso da bajulação. Isto aqui é nocivo. E eu agora gostava de me dirigir ao Presidente da República, que deveria banir definitivamente esses grupos, porque esses grupos não só são nocivos à sua governação. Mas o próprio presidente, quando tomou o poder, disse mesmo que estaria a combater cerradamente ou acerradamente os bajuladores. Não, o presidente foi assaltado. O presidente da República foi assaltado. Ou seja, os interesses privados de indivíduos apoderaram-se do Presidente da República. O Presidente da República já não é o mesmo. Eu agora volto a um discurso que eu ouvi, creio, do Libertis Chiaca. Libertis Chiaca é o presidente do grupo parlamentar da UNITA. Creio em 2019, quando dizia, até reclamava o presidente do grupo parlamentar: queremos o nosso Presidente da República, aquele de 2017. Queremos de volta ao nosso Presidente, porque o Presidente foi sequestrado. Na verdade é isto, os interesses, como dizia o mais velho Samakuva no discurso, na réplica do Estado da Nação, acho que foi de 2018, quando dizia que as forças do mal, as forças de bloqueio, utilizava essa expressão, as forças de bloqueio apropriaram-se do Presidente da República. É exatamente isso que está a acontecer. Portanto, o Presidente da República foi sequestrado. Hoje o Presidente aliás, nós vimos no dia a dia, percebemos claramente que o Presidente já não é a mesma. O Presidente já não luta contra o nepotismo. O Presidente já não luta contra como que chama aquilo? A bajulação. A bajulação, o tráfico de influência. Esses temas estão O ultrapassados. compadrio. Talvez somente a corrupção, né? que continua ainda no verbo. Não sei na prática se continua, mas a verdade nos diz isso. Muito bem. Portanto, para concluir, é apenas para dizer que, em relação à questão que me coloca, nós precisamos, nós angolanos e as instituições, fundamentalmente o executivo de modo particular, precisa perceber que este país só é país porque teve pessoas que pensaram, teve pessoas que dedicaram também o melhor de si. Não se pode ostracizar alguém pelo primeiro erro que vai cometer na sua história. Não se pode apagar na história, por exemplo, uma individualidade da capacidade, da qualidade de José Eduardo dos Santos. É um erro crasso. Muito bem. Doutor Dondanzinga, como é que olha para este caso? Primeiro, a questão
da exclusão de José Eduardo dos Santos na história do novo aeroporto, e mais do que isso, o fato de que o novo aeroporto vai ser, de acordo com alguns especialistas, mais despesas para o próprio Estado do que necessariamente trazer benefícios. E atrelado a isso, faço aqui menção a uma imagem que circulou estes dias nas redes sociais de um ativista que colocou aí um cartaz a dizer: aeroporto não é comida, ainda temos fome. Como é que a FNLA olha para esta situação? Olha, Romão de Jesus, eu começo pela parte conclusiva do doutor Chicato, que acertadamente acabou de esgrimir aqui aquilo que eu trazia na manga, de forma, portanto eu vou ter que apresentar de forma telepática isso. Olha, este país tem aquilo que é a doença de apagar a memória coletiva. O MPLA, desde a luta de libertação nacional, sempre foi usurpador, por um lado, dos feitos de alheios, dos feitos dos outros, para poder divulgá-los como seus feitos. Por outro lado, sempre procurou ostracizar os outros, inventar, caluniar os outros e também na mesma senda poder efetivamente apagar aquilo que os outros protagonizaram como ações benéficas para o país. Estou a falar da luta de libertação concretamente. A FNLA sofreu muito disso. Agora, o próprio MPLA está a beber do seu veneno. O que eles estão habituados a fazer com os outros, apagar na memória coletiva os feitos dos outros, já estão a fazê-lo entre si. O que está a acontecer com o presidente José Eduardo dos Santos não é outra estratégia senão aquela que o próprio MPLA faz para com os outros. Agora está a interiorizar, está a fazê-lo de forma infra, portanto, internamente, intra-MPLA. Porque não é concebível, não é aceitável para uma pessoa que tenha a moral sadia. Até crianças sabem em que ano que começou a construção desse aeroporto. Até crianças sabem em que ano começou a construção do aeroporto e quem esteve, em que consulado começou a construção do aeroporto. Para não fazer menção sequer, pelo menos, dessa data e da pessoa em si. Estamos a falar do presidente José Eduardo dos Santos. Por outro lado, prioridade. Um partido sério deve saber o que é a prioridade que deve dar, porque o partido governa, é eleito por um povo, é para satisfazer as necessidades deste povo. E para satisfazer as necessidades deste povo que o elegeu, deve identificar as prioridades que este povo precisa. O povo angolano precisa de comida, conforme está a se dizer, isto aqui vai se falar mesmo de forma terra a terra, permita-me essa linguagem. O povo está com fome, está esfomeado. O povo angolano está pobre, na extrema pobreza, conforme já eu disse. Portanto, na opinião do doutor, não era necessário que se fosse nessa altura o novo aeroporto, um investimento como este? Os outros já o disseram, não vou, portanto, não vamos ser repetitivos desnecessariamente. O que é a prioridade? É aquele monstro, aquele gigante que construíram. Que benefício? Vamos pôr na balança as vantagens e desvantagens para que o povo vai beneficiar deste aeroporto. O que se precisava aqui é, efetivamente, erradicar a fome que está aqui a graçar na nossa população. Isto é que é prioridade. E depois o resto. Não é a construção. Para já, mesmo construir hospitais, você não pode construir um hospital sem meter medicamentos ou qualificar
os homens, portanto, formatar um capital humano que esteja a trabalhar aí para satisfazer a necessidade da população. Quer dizer, isso é show-off. Construir bons hospitais e não há medicamentos, não há quadros, portanto, um capital humano que deva funcionar nesses. Muito bem. Isso é eleitoralista. Antes mesmo Não, Dr. Gilson, já não temos tempo, infelizmente. Nós temos de correr e vamos agora para o terceiro tema. E começo mesmo consigo, Dr. Ndondanzinga, olhando para o terceiro tema deste painel. O general Cupilipa senta-se pela primeira vez no banco dos réus na próxima terça-feira, no arranque de um julgamento do crime de corrupção, 2 semanas depois de ter sido homenageado pelo seu próprio partido. Como é que olha para isto? Seria, e conforme disse aqui a instância do Dr. Cicato, o combate à corrupção, que é das únicas bandeiras que continuam ainda para frente, seria uma demonstração do MPLA de que o combate à corrupção vai continuar, ou é apenas um combate à corrupção contra quem esteve com alguma projeção na época do ex-presidente José Eduardo dos Santos? Eu digo é um contrassenso. Contrassenso porque como é possível alguém que foi homenageado ser homenageado? É um mérito. Homenagear alguém é elevá-lo, reconhecer os seus feitos. Então, alguém que é homenageado, volta e meia, em pouco tempo, senta no banco dos réus para responder, portanto, pela corrupção. Isso é contraditório. Onde é que há a probidade moral? Então o MPLA passa a vida a homenagear gatunos. Desculpa-me pela expressão, mas é fácil de dizer. Então, uma pessoa homenageada passa no banco dos réus para ser julgado. Portanto, isso é um contrassenso. Então, nós estamos a ver que as pessoas que são elevadas, reconhecidas com mérito no MPLA, então são todas elas pessoas que não merecem, porque efetivamente os nomes constam da listagem, portanto, das pessoas que estão na corrupção. E o combate à corrupção em Angola é seletivo. Isto aqui também é para inglês ver, é para levar uma bandeira para fora, demonstrar que de facto ele está a combater. Aliás, o Romão acertou quando disse que há determinados grupos que estão identificados que são combatidos, já no quadro dessa seletividade que eu me referi. Portanto, há pessoas apropriadas que são submetidas aos bancos dos réus, há outras que não são tidas. Portanto, se formos a analisar e realizar efetivamente o combate à corrupção em Angola, eu penso que da primeira personalidade do MPLA até a última, porque todos que estão a governar, quando entram na administração do Estado, a primeira coisa é saquear e lucupletar-se daquilo que é de todos, que é do erário público. Na generalidade, é isso que acontece. Muito bem. Portanto, repito, é um contrassenso homenagear alguém, volta e meia, julgá-la por ter praticado crimes diversos. Portanto, isso é vergonhoso até. Doutor Cicato, como é que olha para esta situação? Também considera contraproducente, conforme o doutor Ndondanzinga? Eu não sei se falamos do próprio processo ou falamos da pessoa em si. Portanto, eu prefiro distinguir duas coisas. O general Hélder Vieira Dias, Cupilipa, sim. Júnior, né? Pronto, exatamente. Foi o antigo chefe da casa de segurança, casa de segurança do presidente da República. Exatamente. Voltou a ser casa militar, o decreto presidencial. Quer dizer, o nome militar é mesmo para intimidar. Em todo mundo é casa de segurança. Aqui é casa militar, sim. Depois casa militar, sim. Agora, enfim. Claramente que naquelas vestes devem ter prestado serviços importantes à nação, e que se haver alguma instituição que o reconheça, isto pode não estar em causa.
O MPLA também deve ter reconhecido nele, tanto na qualidade, creio que o reconheceu como um dos primeiros militantes seus. Portanto, nesta qualidade, creio que os factos que se pode elencar são bastante posterior a este. Exatamente, a referência da homenagem. Portanto, o Helder Vieira Dias é militante do MPLA já há faz tempo, também faz parte de um dos históricos, né? Quer dizer, se olharmos pelo número de anos que ele está no seu partido, creio que não seria este o caso. Talvez nos ateríamos então ao próprio processo em si. Creio que o que nós esperamos necessariamente nesses processos é que, primeiro, vamos preservar o princípio do direito, e que é elementar, que é a presunção de inocência. Portanto, não podemos fazer julgamento de processo enquanto ainda não tramitaram julgado, mas, do outro lado, também está a componente moral, claramente, destas individualidades, como é o caso concreto. Na verdade, sobre ele tenho muito pouco a dizer em relação ao tema e à colação, a homenagem que recebeu. Portanto, sou daqueles que percebem que também as pessoas não podem ser os feitos futuros não podem ser julgados os feitos passados não podem ser julgados pelos feitos futuros. O que é que eu quero dizer? Que se o cidadão recebe, por exemplo, o título de doutor honoris causa pelo serviço que havia prestado, e depois no dia seguinte cometeu um crime determinado, não vamos pedir à universidade para retirar o título de doutor honoris causa só pelo facto de ter cometido aqui é probidade moral, aqui é política. Não, mas o caso concreto do doutor Ntonda parece-me que ele foi reconhecido na qualidade de militante de seu partido. Ora, os partidos políticos, eles em si, vamos lá, a FNLA, o MPLA, a UNITA, têm os seus históricos. E, portanto, eles podem, à data em que entenderem necessário, de acordo com os instrumentos internos, homenagear os seus militantes. Portanto, depois, estes militantes também podem ter prestado outros serviços. Se naquelas qualidades eles depois são indiciados, esse é o meu entendimento, creio que são áreas completamente separadas. Portanto, uma coisa é a condição de arguido em que ele se encontra atualmente, a outra coisa é o reconhecimento do seu partido. Interessa mesmo esclarecer ao Dr. Cicato o seguinte: nós, a FNLA, na política, no nosso entendimento, todo militante que cometer crimes que afetam um bom nome seu e do partido, drasticamente se toma medidas. Você perde, quer dizer, automaticamente, em termos de probidade moral, você perde todo o direito de ser destacado, de ser homenageado. Isso é automático. Só que até transitar em julgado, ele ainda não cometeu. É interessante isso. Olívio, É ou não é? É interessante, é verdade. E nós vamos, eu vou passar agora mesmo para o doutor Olívio Quilombo. Olha, há um exemplo sobre o aeroporto, falamos aqui, uma pequena retrospectiva. Estamos a falar numa diferença de 7, tal mil milhões. Quem esteve à frente naquela altura sobre a reconstrução? É o general Copelipa. Não é o Copelipa? Sim. E estava aqui a se dizer, estavam aqui a ventilar a hipótese de uma diferença abismal. De cerca de. O Olívio avançou os dados aí, cerca de 10 próximo de 10 mil milhões de dólares, sim. Para ser apresentado 2,8. 2,8. Quem esteve à frente é quem? Quem que esteve? Permitam-me plenário. Não é o general Copelipa? Aí está. E que agora, neste caso, ressalta-se que o Presidente da República está a tomar protagonismo da mesma infraestrutura que agora. Prontos, vamos aqui prosseguir. Eu passo aqui. O processo é sobre os empréstimos. Mas vamos seguir aqui. Dr. Olívio Quilombo, como é que olha para esta situação? Conforme disse o Dr. Dondanzinho, é quase praticamente contraproducente. Primeiro recebe
uma homenagem do seu partido, mas que depois agora O partido que avança. governa Angola. E uma Aí, causa, quer dizer, o mais velho fez uma, uma análise de mais velho. uma né? questão muito prática que eu gostava aqui de questionar é que até o momento quase todas as figuras que vieram a público, ou melhor, que foram a tribunal, a maior parte delas, e no processo do combate à corrupção, são figuras ligadas ao governo de José Eduardo dos Santos. A questão que se faz é que será que João Lourenço está a combater de forma acerrada esta questão da corrupção no seu governo, que não tenha figuras arroladas nesta altura, ou que vai ser um processo que virá logo a seguir com o próximo Presidente da República? Olha, eu ia começar onde o mais velho terminou, mas trouxe uma ideia interessante. O combate à corrupção agora está em seletivo, ponto. Porque existem indícios muito fortes de pessoas no executivo hoje que deviam estar afastadas até provarem a sua inocência. No caso de Detudes Costa, sobretudo. A quando da tomada por presidente João Lourenço, houve uma questão de Carlos Panzo, que era o homem do seu gabinete para a área econômica. Aí nos países nórdicos havia um processo, o presidente João Lourenço afastou-lhe completamente, mas não teve a mesma posição quando se tratou de Detudes Costa. Dito de outro modo, as pessoas que até agora, e parafraseando o que você disse, estão a ser levadas a tribunal numa espécie de humilhação pública, se é humilhação ou não, eles também terão que provar a sua inocência em sede de tribunal, são pessoas ligadas ao antigo governo de Eduardo dos Santos, como disseste. E aqui me chama a atenção o general Copelipa por duas razões. Primeiro, lembro-me, eu ouvi isso, ninguém me contou, 2006, 2005, todo chinês fosse apanhado pela polícia, o primeiro nome que saiu na boca dele era Copelipa. Isso foi notícia. No tempo da GNR. Porque o general Copelipa era uma pessoa muito ligada ao financiamento chinês, com o governo da Reconstrução Nacional, GRN, com o Gabinete de Obras Especiais, o GOI, e, portanto, com o Fundo Internacional Chinês. Todas as grandes obras megalómanas, o general Copelipa esteve sempre à frente. Agora, eu acho que aqui é uma luta que eu não estou a perceber, eu quero perceber bem, entre o MPLA, partido político, a justiça angolana, que está capturada pelo executivo, que é o presidente João Lourenço. Eu penso que o João Lourenço quer agora tentar limpar a sua imagem, trazendo à liça figuras muito próximas de Eduardo dos Santos de peso, para o general Copelipa não é um indivíduo qualquer. Há um relatório da CIA, se eu me lembro, 2014 ou 2013, já dizia que o presidente Eduardo dos Santos era a quinta pessoa mais influente em Angola. A segunda pessoa era o general Copelipa, onde a primeira era o boss da zona Angola na altura. Portanto, o general Copelipa não é uma pessoa qualquer. É o indivíduo que foi, por muito tempo, chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. É dos generais mais influentes em Angola. Essa homenagem foi em função da chegada do MPLA em Luanda, os meus militares que foram nas primeiras frentes do MPLA, movimento. Não estamos a falar de indivíduo qualquer, atenção. O MPLA homenageia o seu camarada, o que é normal. Mas a justiça angolana vai pegar nesse camarada, vai levar as barras dos tribunais, com direito à televisão, com direito à imprensa de um modo geral. Como é que chama? Projeção, não, aquilo... Pronto, vai ser transmitido. Pronto, esse é o termo. Transmissão em direto. Transmissão em direto. Olha, obrigado. O documento do juiz traz esse elemento. Chamou a imprensa. Agora, vai ser um local fechado, vai ser um lugar aberto, vai aparecer mais imprensa. Ele será o único. Não, não é o único. Agora, é oportuno, a mim mesmo me interessa, o general Copelipa terá que nos dizer a questão dos 8 mil milhões que faltam no novo aeroporto. Se calhar é importante, né, que ele também venha a público dizer, para meu senhor, de facto, eu participei, aconteceu X, Y, Z, para esclarecer, porque eu estou com muitas dúvidas, eu estou desapontado, enquanto angolano, porque eu sei o que é números. 10 mil milhões de dólares equivale a quê? O Quilamba custou 3,5 mil milhões de dólares, eu estudo na Universidade Católica. Quer dizer que dá para fazer 3 quilambas o preço desse aeroporto. O Laúca custou 6 bilhões, quer dizer que dá para fazer duas Laúca e meia, uma Laúca e meia. Portanto, não podemos brincar com coisas sérias, meus senhores. Não podemos brincar com coisas sérias. Que é um aeroporto que só vai entrar em funcionamento daqui a 24 meses. Portanto, eu acho que o MPLA chegou ao fim. Chegou ao fim. O limite, tudo tem limite, nós somos finitos. Tudo tem limite. Eu acho que o MPLA chegou a esse limite. Porque há uma luta, e reitero, volta essa questão da luta. O presidente João Lourenço quer voltar a combate à corrupção, trazendo graúdos, peixes de verdade, né? Tubarões, baleias, etc., com direito à transmissão em direto,
mas 2 semanas atrás o MPLA homenageia o seu camarada. Há aqui uma comunicação, aqui uma informação. Está-se a passar uma mensagem muito interessante. E nós temos que ter capacidade de perceber isso. Porque também encontramos informações segundo as quais o MPLA está completamente dividido. E está num processo de decadência avançada. Sobretudo com esta tendência do presidente João Lourenço, que quer fazer um 3º mandato, com sinais evidentes de desgaste e de empobrecimento das pessoas. Este 10% para cada transferência feita ao estrangeiro é uma morte anunciada aos pequenos negócios. Essas senhoras trabalham com negócios que vêm da Turquia, que vêm da China, que vêm da Índia, que vêm, portanto, da Indonésia, etc. Tem que transferir dinheiro, não transferem em quanto, transferem em dólar. Os expatriados que têm que expatriar capital, achas que essa medida atrai investimento externo? Que raio do governo é esse? A pessoa pergunta, mas esses indivíduos são nossos irmãos? Amam-nos mesmo? Amam essa Angola? Governar em ciência política, sociologia política, até o professor Dondanzinga. É mesmo isso estar nos manuais? Há aqui uma outra ciência que não foi inventada, nós não estudamos. Expliquem-nos. Dr. Gilson Salus, vamos aqui passar agora para a sua intervenção. Eu gostava de fazer uma colação. Eu gostava de fazer uma colação deste tema do general Copelipa com as intervenções do professor Dondanzinga, do Dr. Agostinho Cicato e efetivamente do Dr. Olívio Columbo, que tem uma relação com aquilo que se estuda ao nível da ciência política sobre a racionalidade das escolhas, ou seja, o juízo que se deve fazer em relação às tomadas de decisões, aquilo que nós chamamos de public choice, não é? Porque como já se disse aqui, a questão do aeroporto leva-nos para esse juízo, para essa análise em termos de escolha pública, em termos da racionalidade da decisão. Por que, por exemplo, esse dinheiro que foi investido para efeitos de conclusão do aeroporto internacional Agostinho Neto não foi, portanto, alocado para a conclusão de uma outra grande infraestrutura que até de per si também é homenagem a Agostinho Neto, que é o campus universitário, que, portanto, está na primeira fase. Anda aí, na primeira fase. Anda aí, portanto, que nem um cemitério, que, portanto, João Lourenço até já terá visitado o campus universitário, terá feito algumas promessas e, no entanto, volta e meia assistimos ao acabamento do aeroporto internacional, preterindo mesmo, portanto, o campus universitário, que também chama-se Agostinho Neto. Para mim parece que seria mais execuível, seria mais no sentido da boa homenagem a Agostinho Neto. 80% delas são José Eduardo Agostinho Neto, se porventura esses valores fossem cabimentados. Vocês não lutaram. Aí Fernando lutou, não é? Fossem cabimentados, portanto, para a conclusão do campus universitário e, quiçá, também, se eventualmente, do ponto de vista da racionalidade das escolhas públicas, esses valores não fossem alocados, portanto, para minimizar os efeitos da dependência do petróleo, que tem que ver, efetivamente, com a diversificação da economia. Por que é que tivemos que colocar esses valores todos ao nível da conclusão do aeroporto, quando, na verdade, nós não temos um fluxo migratório acima dos 2 milhões? Saiu há pouco, bem recentemente, um estudo sobre a TAG e fez menção em relação a esse valor. Nós não estamos acima de 2 milhões no que diz respeito ao fluxo migratório, ou seja, os voos que entram e saem de Angola não chegam a 2 milhões anualmente. E, portanto, construímos... Não temos dinheiro e também, claro, não temos atração para investimento externo. E para que investir tanto numa infraestrutura que, de facto, no final vai ser ou um cemitério e, mais do que isso, um elefante branco? Portanto, essa era uma questão. Em relação ao general Copelipa, portanto, eu quando olhei para a homenagem e volta e meia vem a questão da notificação do Tribunal Supremo, que vai para a instrução contraditória, veio-me, claro, do ponto de vista do juízo que fiz, a ideia de que a homenagem enquanto militante do MPLA é legítima, mas me parece ter sido mais uma espécie de calmante, uma espécie de preparação psicológica para os efeitos que viriam depois, não é? E, claro, estamos a ver agora que, portanto, ele vai para a instrução contraditória, apresentar argumentos que vão contradizer o Ministério Público, que nesse momento o acusa de
peculato, de suborno, de associação criminosa, e abuso de poder, e tráfico de influência e tantos outros. São um conjunto de 6 crimes e que, portanto, diz que também que as empresas de Copelipa terão sido subornadas nos valores de 200 milhões a favor da Engineer Service Angola, uma empresa de Ded Wang, que, portanto, subornou as empresas de Copelipa para efeitos de favores no que diz respeito à construção de infraestruturas, como é o caso, portanto, da centralidade do Zango, como é o caso da centralidade do Capari no Bengo e por fim, as infraestruturas ao nível da Lunda Norte, que deveriam ser entregues para essa empresa e, por compensação, portanto, as empresas de Copelipa receberam mais de 200 milhões de dólares, o que de facto é assombrador, né? É assustador. Mais do que isso, nós temos dito que, portanto, do ponto de vista da compreensão da luta e do combate à corrupção, há mais um olhar político do que propriamente jurídico, né? O combate à corrupção não é para efeitos de transformar o Estado angolano num Estado com os valores mais altos ligados à questão da probabilidade pública, ligados à ética e à moral política. Probidade pública, no caso a ética e a moral política. Por quê? Porque são questões mais políticas. Por quê? Porque o Presidente da República tem se preocupado muito com a imagem que se passa lá fora em relação à real política angolana e internamente compreendemos que, claro, isto não vai, em circunstâncias alguma, elevar o nível de aceitação do Presidente da República no que diz respeito ao combate da corrupção. Por quê? Porque temos visto, e claro, é mais um caso que, portanto, ficará por aí. Vimos o caso do General Zé Maria, vimos o caso de tantas outras figuras que foram efetivamente, como disse, claro, o Brussondon da Zinga, para inglês ver, não é para tornar efetivamente a justiça. E eu vou ter de cortar justa. mesmo, porque o Dr. Salus está sempre a extrapolar o tempo. Por favor, Dr. Salus. Está sempre a extrapolar o tempo, Santo infelizmente. Deus, é africano. Mas, Santo Deus. mas vamos então aqui seguir, neste caso, com o nosso último tema. E por essa razão começo então aqui com o Dr. Cicato, que gostava de ouvir então a sua opinião em relação ao último tema que marca este debate. O Tribunal Supremo realiza, no caso, realizou a primeira sessão de julgamento do antigo governador provincial de Luanda, que a semelhança, vai realizar, no caso, da Lunda Sul, ou melhor... Mas o problema é qual deles? Nessa altura, o último governador fica assustado. Sim, vai ver. Da Lunda Sul. Sim. Sobre Gino Carneiro. Ok. É da Lunda Sul. Mas este caso em concreto é do governador da Lunda Sul. Qual é a sua opinião relativamente? E falávamos inicialmente, aquela hora eu questionava o fato, e muito propositadamente, se o fato de grande parte das figuras arroladas no processo de combate à corrupção são sempre ligadas ao governo de José Eduardo dos Santos. No caso, este governador é uma das poucas pessoas do governo de João Lourenço que vai agora a tribunal. Numa altura como esta, como é que se pode olhar para já para estas ações de criminalização de indivíduos que estejam implicados em crimes, passo o pleonasmo, no exercício das suas funções enquanto servidores públicos? Será mesmo o cumprimento da promessa de João Lourenço no hastear da sua bandeira do combate à corrupção, ou é pura e simplesmente um bode expiatório porque durante muito tempo ninguém apareceu nas mídias para ser responsabilizados e levar o combate à corrupção? Romão, infelizmente não faço análise jurídica, mas faço análises políticas, e eu quero levar exatamente a minha abordagem numa análise meramente política sobre esse processo. Se de um lado é importante que a justiça faça a sua parte, e é o que está a fazer, no caso concreto, está a fazer a sua parte e tem os melhores louros que podemos lhe dar enquanto cidadãos. Do outro lado também parece ser
uma oportunidade política para o chefe do executivo procurar justificar as vozes contrárias à seletividade do próprio processo de combate à corrupção. Creio que o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo e também enquanto alto magistrado da nação, terá falhado em não ter ouvido as vozes naquela altura que apelavam mesmo no sentido de amnistiar então aquele processo do Presidente José Eduardo dos Santos e, a partir da altura em que tomou o poder para frente, se fossem alertados então os gestores públicos de que quem tivesse que mexer na coisa que não é sua, aí sim arcava com as consequências. De um lado, se de um lado é um exemplo de que um gestor público da era de João Lourenço vai parar às barras do tribunal com toda a presunção de inocência que isso deve ter, e porque aqui não vamos ter uma conclusão de como é que vai ser o processo, só o tribunal dirá. O que é facto aqui é o entendimento também geral que nós temos, que esses processos normalmente não têm muita perna para andar. Parece-me que no governo no geral só tem problemas com o tribunal aquele que não cooperou. Esse é típico dos tipos de governos de máfia. Portanto, se então não coopera com a ilegalidade, com a ilicitude, e portanto puxa-se a corda e no dia seguinte estás arrolado. É só assim que nós conseguimos compreender que nós tivemos 6 anos, digo 6 anos agora já de uma outra liderança, que não é de José Eduardo dos Santos, e os ministros continuam intactos. Não param nas barras dos tribunais, são melhores ministros que nós. Nós temos um exemplo elementar neste país. Nós temos 6 anos, nenhum ministro foi parar as barras do tribunal, nenhum governador foi parar as barras do tribunal. Nós merecemos um prémio neste país. Portanto, os nossos são melhores, os nossos não cometem, os nossos não fazem. Nem um processo, nem um arranhão de um processo. Se ouvir algum governante com algum processo, é do tempo de José Eduardo dos Santos. Portanto, salvo este, não é? Uhum. E aqui, e eu estou a falar de modo quer dizer, com muita dor, digo, porque há desvios claros do erário, para não dizer aqui a tautologia do erário público, o público já é erário. Portanto, quem lê as contas gerais do Estado, 2018, 2019, 2020, tanto todas as contas gerais do Estado até agora aprovadas, quem ler o parecer do Tribunal de Contas, nota claramente que há desvios do erário. Portanto, houve descaminhos do dinheiro do Orçamento Geral no consulado do Presidente João Lourenço, e essas pessoas não pararam as barras do Tribunal. E a pergunta que se coloca é: como é que Teculo foi parar as barras do tribunal? Portanto, há uma pergunta que é essencial colocar aqui. Sozinho, o que aconteceu com o Teculo? Desviou como? Eu estou aqui numa interpretação de alguém que está dentro de uma teia que eventualmente deve ter sido um bodezinho a ser sacrificado. Porque não é possível que em 6 anos só um governador vai. Eu espero que seja a abertura. E também espero muito que o governador seja ilibado se não cometeu esses crimes. Espero muito, e eu que muito espero enquanto cidadão, porque não fica bem enquanto cidadão também ver o meu concidadão às barras do tribunal. É muito o que espero. Mas também espero que se for o caso se fique provado, que também venham à tona outros vários que não acreditam. Eu não estou a acreditar que o governo com mais de 21 ministérios, portanto, só tem um governante com mais de 18, com 18 governadores, só um é que terá cometido os outros
ficaram a banho-maria. Portanto, é exatamente isso que me restava a dizer em Muito relação bem. a este... Doutor Donanzinga, como é que olha para esta situação? Um governante melhor, agora do Consulado de João Lourenço, está nas barras do tribunal. Eu vou reiterar o que eu disse no tema anterior, é que na política nós aprendemos, Velho Ordem sempre nos dizia, um político que comete crimes, que lesa a pátria, sobretudo desvios, que lesa a pátria, sobretudo desvios de do erário, perde toda a consideração. Portanto, cai naquilo que é a probidade moral que é efetivamente necessária para um político. Todo político, quando está a desempenhar a sua função, deve ter medo da sombra do controlo de outros, de terceiros. Absolutamente. Isto é que é a regra. Portanto, quando um político, de forma descarada, chega a ponto... E aqui não há aquela componente jurídica que estamos aqui a interpretar, que há presunção de inocência, não sei o quê. Isto aí são procedimentos judiciais, isso é o direito que estabelece esses procedimentos. Mas aqui estamos a falar de política. Todo político que cai, por isso na Europa ou nos países evoluídos, toda pessoa desconfiada, uma mera desconfiança, demite-se logo no cargo. Antônio Costa. É assim. Porque a propriedade moral. A honra aí vale muito. Vale muito. Portanto, basta haver uma mera desconfiança, automaticamente você não tem probidade moral de estar à frente, de dirigir o que acontece, por exemplo, com o presidente do Tribunal Supremo. Isso é desastroso. É um descalabro para um país. É uma vergonha. A pessoa que julga, volta e meia julgou o ex-ministro Augusto Tomás e depois a procuradoria aparece com factos concretos, elementos probatórios, acusatórios a este mesmo juiz. Isso só acontece numa república de bananas como a nossa. Por favor. É questão de moralidade. Portanto, repito, todo governante, nós já dissemos da seletividade dos processos de corrupção que existem em Angola. E o doutor esteve muito bem quando diz só um, onde há muitos, poderá ter ocorrido alguma coisa que ele não alinhou. Por isso está sendo sacrificado. Eu queria, se me permite, dar aqui uma chega rápida. Essa questão dos partidos. De facto, os partidos todos têm um gabinete de disciplina e auditoria. Exatamente. Esse gabinete tem a missão de, em sede de gestão interna do partido, por um lado, sancionar disciplinarmente os seus militantes. E eu não sei para que serve esse gabinete, no MPLA, no caso específico. Não me lembro de sã consciência ou algum militante do MPLA tenha ido para aquele gabinete de Estado público. Por exemplo, os danos que só o MPLA que governou Angola até agora. Mas também só podem ser, por isso é que só podem ser mesmo eles a serem chamados para ir no tribunal, para justificar-se dos desvios de fundos desse país. Quer dizer, não é normal que um partido que governa há 48 anos, nenhum dos seus militantes tenha sido chamado. Há partidos que expulsam no gabinete de auditoria e disciplina. O Partido Comunista Chinês, claro, eles vão ao extremo, né? Tem as penas de morte, etc. Alguns vão para lá. Há uma elite, famosos Princeling dos anos 60, que são os filhos dos fundaram o Partido Comunista Chinês, onde esse Xi Jinping é um dos, estamos falando de Wen Jiabao, Hu Jintao, mesmo o antigo primeiro-ministro Li Keqiang, Bo Xilai, Men Zaiming e outras figuras, que han feito um juramento para atingir os níveis que a China é hoje, corrupção zero. Eles colocaram pena de morte. A China tem muitos crimes para ser pena de morte, que eu não concordo com a pena de morte, por isso que as leis exigem, nós temos que educar as pessoas. Mas é anormal que o MPLA, enquanto partido político, que versa pela ética, e tem um estatuto muito bonito. Quem é o estatuto do MPLA? É um documento bonito.
mas nada daquele documento se cumpre. Não é normal que pessoas já com alguma idade, grandes militantes, contribuintes da Libertação Nacional, como essa figura, por exemplo, do general Helder Vieira Dias Copelipa, que foi um homem leal a Eduardo dos Santos. Aí volto à questão do Copelipa. Foi um homem leal a Eduardo dos Santos. Não podemos esquecer isso. Das mais influentes elites e famílias políticas de Angola. Olha o nome dele, Vieira Dias. É do MPLA. Sim. Portanto, o presidente Lourenço sob a fasquia vai buscar um guru para tentar lavar a imagem que ele tem que estar mal. Mas pode fazer parte de uma estratégia muito mais alargada. Eu estou mesmo a desconfiar essa estratégia que é do terceiro mandato. Pode ser que seja essa estratégia, embora que a Constituição não permite. Não permite, nós enquanto grupo parlamentar já dissemos isso várias vezes, é um ponto parágrafo, é um ponto para esquecer, isso não existe. Não existe. Mas ele é titular do Poder Executivo, tem muito poder, esse regime autocrático, pode utilizar essa estratégia. E, portanto, há uma estratégia do princípio, isso aconteceu na China, aconteceu na Turquia, aconteceu, portanto, na Rússia, em que o poder político, o presidente da República, usou o combate à corrupção para afastar adversários políticos. Exatamente. O jornal está exatamente a fazer isso. Este senhor, general Copelipa, foi uma pessoa leal a Eduardo dos Santos. E lembro-me que mesmo nas eleições do João Lourenço que ganhou, né, supostamente em 2017, este senhor é que esteve à frente na linha da campanha. Frente, exatamente. Portanto, algo aqui não está certo. Algo errado não está certo. Algo de errado não está certo. Como diz o Afro-Man, alguma coisa não está bem. Algo está mal aqui. Muito bem. Dr. Gilson Salus, vamos então às últimas considerações sobre esse assunto? Sim, eu acho que é preciso termos em conta o princípio segundo o qual a questão da corrupção é, antes de mais, uma questão de perda de valores políticos. E, claro, outros valores também que têm que ver com valores éticos, morais, valores culturais e não só. Mas eu vou assentar-me na questão dos valores políticos, ou seja, que tem que ver com a compreensão do que é bem comum, a compreensão do que é exercer efetivamente um cargo ou uma função política, que por excelência é uma missão. Claro que por excelência é uma missão, obrigado professor Donda, e mais do que isso é efetivamente o que se tem dito ao nível da ciência política, a promoção do bem-estar da comunidade. Esse é o valor mais alto da política. E a corrupção é isso, não é? É a não compreensão da perda dos valores políticos. É só para fazer recordar Lee Kuan Yew, quando tomou o poder na Singapura, compreendendo que a estrutura social, os atores políticos estavam enrolados em várias questões ligadas à corrupção e não só, tomou uma série de medidas que até, imaginem, cuspir na rua era efetivamente um crime e você podia ser preso. Claro, e hoje olhamos para Singapura, é um orgulho do ponto de vista de infraestruturas, é um orgulho do ponto de vista de bem-estar, é um orgulho e, claro, um exemplo do ponto de vista do que é ação política na promoção do bem-estar, na garantia efetivamente de uma comunidade política sã. E, portanto, nós temos estado a dizer constantemente que essa questão da corrupção para a nossa realidade política é mais um caso político do que propriamente uma questão de exercer justiça ao nível das instituições que têm responsabilidade. Mais do que isso, é importante que se diga que num país como o nosso, em que a corrupção atingiu níveis estruturais muito grandes, a justiça é a última ratio, ou seja, a justiça é aquela que não deve morrer, a justiça é aquela que deve continuar, cega, e continuar cega pressupõe-se dizer que ela não deve ser uma justiça para julgar atos políticos, não, ela deve ser cega para julgar todas aquelas pessoas que por ação ou por omissão terão lesado quer bens de privados, quer bens públicos. E, portanto, o nosso compatriota Ernesto Quiteculo é acusado de crimes de peculato. Imaginem, ele também introduziu o que se diz, são as acusações das quais nós lemos, empresas que nem haviam passado pelo concurso público para erguerem, para empreenderem infraestruturas do Estado. Portanto, há aqui um conjunto de crimes que pesam sobre Ernesto Quiteculo. Esperamos nós que a justiça, no âmbito da sua ratio
maior da concretização da moral política, da moral pública, julgue, seja justa e se eventualmente esses crimes forem provados, comprovados factualmente por evidências e não só, e que portanto se faça justiça. E claro, aqui tenho pena em dizer... Já para terminar, Sim. por favor. Tenho pena em dizer ao Dr. Cicato, nestes casos, podemos até ficar triste vê-lo na cadeia, mas mais vale colocar alguém na cadeia, como dizia Maquiavel, que a sanção a um homem leva-lhe a pensar 2, 3, 4 vezes quando for para cometer mais um crime, o que significa que isso pode inibir, pode dissuadir prováveis crimes, mas efetivamente para nós é seletividade, porque existem figuras que continuam ainda ladeadas pelo presidente João Lourenço, Certo. que foram indiciadas em casos de corrupção, mas Doutor, estão aí. doutor Não, eu Olívio, só quero- queria, quero- portanto, eu fiquei feliz quando o Salucci diz que veio na cadeia, mas a justiça não terá coragem de colocar esse senhor na cadeia? É uma questão. Pois. Esse é um ponto muito positivo. Muito bem. Terá mesmo coragem de colocar este senhor na cadeia? E sobre positivos e negativos, vou apenas dar 30 segundos para cada um. Eu já estava com a palavra, Dr. Olívio Quilombo, negativo e positivo da semana. Olha, o positivo da semana foi exatamente o voto contra o Orçamento Geral do Estado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Um documento muito bem discutido e discutido pelo Grupo Parlamentar da UNITA, que nos dá conta que o país está a ser roubado ao olho de todo mundo. Há um grande dividendo econômico que não está ao serviço dos angolanos, mas está ao serviço de um grupo pequeno. Há uma diminuição considerável do PIB, dos OGE mais baixos, há uma inflação descontrolada, há um desinvestimento em setores chaves, que eu disse e reitero no princípio dessa comunicação. Toda a história da humanidade, toda, nós estamos a viver o momento mais desenvolvido da humanidade. Este é o mundo mais desenvolvido da humanidade. Nunca nenhum país desenvolveu sem investir na educação, saúde, justiça social distributiva. Nós estamos a ver um partido, um executivo, a fazer o contrário. E nós não podemos compactuar com isto nem nesta, nem na próxima encarnação. Não referiu o positivo da semana. Não há positivo. Nesse país quase que não há positivo. O positivo é o fato de eu estar a respirar ainda. Né? Dr. Cicato, negativo e positivo da semana. Pronto. O positivo da semana, o negativo, na verdade, tem a ver com a chuva, que também passa a ser o positivo, porque felizmente alguém veio fiscalizar esse país. E o único fiscal que nós conhecemos É a chuva. é a chuva. E portanto, ninguém usa os outros serviços para lhe proibir, ninguém vai no parlamento, no tribunal para colocar um decreto, como é que chama isso? Uma sentença para proibir a sua ação. Ele até pode demolir também até quem aplica, porque pode destruir a casa dele, mal construída também. Mas de qualquer modo, A sua ação não implica ultraje ao Presidente da República. A sua ação, a ação da chuva, não implica ultraje à figura do Presidente da República. Ele também pode deixar cair o palácio. Portanto, o negativo é exatamente também sobre a chuva, não é? Porque, pronto, quando a chuva bate, e aqui no nosso país, quando a chuva bate, os corações ficam sempre na mão, se usamos aqui essa simbologia, porque muitos cidadãos ficam no relento, muita dificuldade de trânsito, há mortes anunciadas, infelizmente. Portanto, o negativo é exatamente este. Dr. Dondanzinga tem a sua percepção para o que achou negativo ou achou positivo durante a semana transata? Bom, durante a semana, aquilo que está a acontecer nas semanas que antecederam a esta passada, é essa subida galopante, vertiginosa de preços, que dia após dia, ou hora após hora, cada vez mais a subir. Permita-me que eu redunde o termo. Portanto, é uma situação catastrófica, inquietante, que não sei o que será o desfecho, porque já estamos a assistir famílias. Eu assisti um caso no bairro Paraíso, de uma família há 3 dias sem se alimentar de absolutamente nada. Porque não há como fazer, não há o que meter na boca.
Portanto, isso é inquietante. As pessoas estão a sofrer, estão mesmo a sofrer. Eu vos digo, a situação é catastrófica. Se continuar assim, isso está saturante. Portanto, não sabemos o que será o desfecho. Portanto, isto é que é o negativo. Positivo, o que é de positivo? Eu parafraseio o livro. Não há nada de positivo enquanto tudo isso correr ou navegar nessas marés, nessas condições, é triste. Portanto, não é este país que se concebeu, não é esta Angola dos sonhos dos verdadeiros nacionalistas deste país. Muito bem. Isso é triste. Doutor Salusi, Desolador. deixei propositadamente para o final, porque gosta de me comer o tempo. Temos apenas um minuto para fechar o programa, 5 minutos a mais da hora 15. Faz favor, o negativo e positivo da semana. Então vou tentar ser sintético. Eu penso que mesmo estando nesse marasmo, há sempre algo positivo, há sempre uma luz no fundo do túnel, né? E para mim o positivo da semana foi efetivamente o lançamento da obra de coautoria do mais velho Abel Chivucovuco com o escritor Eduardo Agualusa. Claro, é importante que as figuras de proa da nossa história política escrevam e tragam as suas verdades para efeitos de estudos e comparação com outras. Aqui lançar apelo para outras grandes figuras, quer ao nível da UNITA, do EPLA e não só da FNLA, que escrevam suas versões, suas visões, suas vivências sobre aquilo que foi a história, a política mais recente do nosso país. Portanto, em relação ao negativo, eu fico com o Orçamento Geral do Estado. Por que o Orçamento Geral do Estado é o meu negativo da semana? Porque, pelo que li, pelo que compreendi nele, é um orçamento insustentável, é um orçamento que, mais do que outra coisa, é irrealista. E, infelizmente, não é um orçamento para permitir que aquelas famílias que tiveram dificuldade em não comer esta semana, como disse o professor Ndonda Zinga, poderão não ter ainda no próximo ano também o que comer, porque o Orçamento Geral, infelizmente, é insustentável e não promoverá essa possibilidade destas pessoas terem capacidade, portanto, de colmatar as suas necessidades mais básicas. Por isso, para mim, é o Orçamento Geral do Estado. Sua aprovação, efetivamente. Muito bem. Só para fechar mesmo, o Dr. Cicato disse que lembrou-se agora de positivo. Vamos ouvir. Curiosamente. Tem a ver com a realização pela Universidade Independente do simpósio denominado Pensar Direito e portanto, sim, que versou sobre a autarquia. Por acaso, foram temas importantes sobre a oportunidade das autarquias e tanto mais. Portanto, estavam lá outras. Felizmente estavam ali apresentar a sua visão sobre as autarquias. Portanto, este era o positivo que tinha preparado e agradeço a si.